E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estarei resolvendo os exercícios da semana 4 do PET volume 6. Então, vamos lá? No primeiro exercício, pessoal, fala o seguinte, ó. Fala que para sobreviverem, os animais aquáticos apresentam limite de resistência em relação ao pH das águas em que habitam. Por exemplo, o pH de sobrevivência das conchas é 5,5, dos camarões é 5,8, dos caramujos é 7, dos paramécios é 9. A seguir, analise e complete a tabela para as soluções. Então, o pessoal apresentou para a gente essa tabela aqui e pediu para a gente estar completando ela, beleza? Aí depois ainda fala mais uma coisa. Primeira coisa, vamos completar essa tabela, né, pessoal? Depois a gente resolve a próxima parte do exercício, certo? Então, pessoal, primeiramente, na solução A, o pH ele é igual a 7, certo? Então, a concentração de H+, pessoal, ela vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 7. Certinho, pessoal? Lembrando que o pH ele é calculado como sendo menos log da concentração de H+. Certo, pessoal? Então, quando o pH ele é igual a 7, a concentração de H+, ela vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Certo, turma? E quando a concentração de H+, ela for menor que 10 a menos 7. Pessoal, o pH e a concentração de hidrogênio, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior é a concentração de hidrogênio, de H+ em solução, menor é o pH, certo? Então aqui, ó, se tiver uma concentração menor que 1 vezes 10 a menos 7, o pH, então, ele vai ser maior que 7, certo? E na letra C? Na letra C fala que o pH é 1 vezes 10 elevado, a concentração, na verdade, de H+, é 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro de H+. Como que vai ser o pH? Vai ser a mesma coisa, pessoal. O pH ele vai ser inversamente proporcional à concentração de hidrogênio. Então, se a concentração de H+ ali é maior que 1 vezes 10 elevado a menos 7, o pH ele vai ser, então, menor que 7. Certo? Entenderam, turma? Completamos, então, a tabela. Belezinha? Agora o exercício ainda pede pra gente, ó, de acordo com a informação e com os dados obtidos na tabela, pode-se dizer que sobreviverão nas soluções B e C, respectivamente. Então, pessoal, na solução B, um pH maior que 7. Quem que vai sobreviver? Paramécios, concorda comigo? Então, na solução B, vão sobreviver os paramécios. E na solução C, quando tiver um pH menor que 7, vão sobreviver quem? Vão sobreviver as conchas, né? Que sobrevivem no pH 5,5 e também os camarões, certo? Então, essas duas espécies aqui sobreviverão em pH menor que 7. Então, elas sobreviverão na solução B. C, na verdade, né? Aí o exercício vai apresentar para a gente algumas alternativas. Camarões. Camarões sobrevivem na solução B, pessoal? Não, né? Então, letra A está incorreta. Letra B, caramujos. Os caramujos, eles sobrevivem na solução B? Caramujos, não, pessoal. Solução B, pH maior que 7, não é pH igual a 7. Então, também não sobreviverão. Na letra C, conchas. Será que as conchas sobrevivem na solução B? Solução B,
pH maior que 7. As conchas sobrevivem em pH menor que 7. Então, letra C também não. Letra D, paramécios e caramujos. Os paramécios, eles sobrevivem no pH maior que 7. Nós vimos isso. E os caramujos? Os caramujos, pessoal, eles sobrevivem no pH igual a 7, certo? E na solução C, o pH ele é menor que 7. Então, letra D também está incorreta. E na letra E, paramécios e conchas. Os paramécios, eles sobrevivem no pH menor que 7, maior que 7. Nós vimos isso, certo? E as conchas, elas vão sobreviver no pH menor que 7? Sim, né, pessoal? As conchas sobrevivem no pH 5,5, que é menor que 7. Então, a alternativa correta da questão 1 é a letra E. Certinho? Bora então para a próxima questão. Questão 2. Na questão 2, pessoal, fala que o vinagre é uma substância muito utilizada como tempero em saladas. Sabe-se que uma amostra de vinagre apresentou pH igual a 2. Então vamos anotar isso, pessoal. Então uma amostra de vinagre apresentou pH como sendo igual a 2, certo? Isso corresponde a uma solução de ácido acético. Ácido acético e vinagre é a mesma coisa, tá, pessoal? Qual que é a concentração em mol por litro de íons H+ dessa solução de ácido acético? Beleza? Então, pessoal, o ácido acético e o vinagre não é exatamente a mesma coisa, certo? É que a concentração de ácido acético no vinagre, ela é maior, tá certo? O vinagre é constituído majoritariamente de ácido acético, belezinha? Então, o exercício quer que a gente fale qual que é a concentração de mol por litros de H+ dessa solução de ácido acético. E disse pra gente que o pH dessa solução aí é igual a 2, certo? Eu sei como que calcula, como que eu relaciono o pH com a concentração de H+, não sei? Sei, né, pessoal? Eu sei que o pH ele é igual a menos log da concentração de H+, certo? Eu sei ainda de uma propriedade dos logaritmos que diz que o log na base A de B é igual a C, certo? E isso pode ser reescrito da seguinte maneira, ó, onde A elevado a B vai ser, A elevado a C vai ser igual a B, certo? Dessa maneira aqui, ó, A é igual a elevado a C é igual a B, certo? Eu vou estar utilizando essa mesma propriedade aqui, ó, certo? A gente sabe que o log aqui é na base 10, beleza? Eu vou fazer uma coisa, pessoal. Vou multiplicar essa equação aqui por menos 1. Então, eu vou ficar aqui como, ó, menos pH é igual a log da concentração de H+, certinho? Agora sim, eu vou estar utilizando essa propriedade aqui, ó, certo? Então, ó, isso aqui é log na base 10. O que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer 10 elevado a menos pH. Isso vai ser igual a concentração de H+. Concorda comigo? Então, ó, 10 elevado a menos pH é igual a concentração de H+. O exercício já falou pra gente, né, pessoal, qual que é o valor do pH. Ele disse que o pH é igual a 2. Então eu vou apenas substituir. Então, ó, 10 elevado, aqui tem o menos já, né? Então você coloca só o 2, certo? Vai ser igual a concentração de H+. Agora vamos escrever isso em notação científica, pessoal, que fica melhor. Então, ó, a concentração de H+, ela vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Essa aqui, então, que vai ser a concentração de H+,
quando o pH da solução for igual a 2. Certinho, turma? Então, a resposta correta para a questão 2. Aí na questão 2 não apresentou em notação científica, pessoal. Como que eu transformo isso aqui para números normais, sem notação científica? Simples, né, pessoal? Ó, se é 10 a menos 2, quer dizer que tem duas casas depois da vírgula, certo? Na última casa tem o 1. Então isso aqui vai ficar com a concentração de H+, ela é igual a 0,01 mol por litro. Certo, turma? Então, a alternativa correta para a questão 2 é a letra B. Beleza? Bora então para a questão 3. Questão 3. Na questão 3 fala que um jogador de futsal, ele tomou 2 copos de água após o primeiro tempo de jogo. Em decorrência disso, 50 ml do seu suco gástrico com pH igual a 1, isso, pessoal, a gente pode chamar de volume 1, que é o volume do suco gástrico dele, que era de 50 ml, e falou-se que tinha o pH igual a 1, certo? Então, a gente chama isso de um pH 1. Diluíram-se nos 450 ml ingeridos, certo? Então, o cara lá tinha 50 ml de suco gástrico, que tinha um pH igual a 1, depois ele ingeriu a água, com o volume de 450 ml, certo? Aí o exercício vai estar pedindo para a gente calcular o pH do suco gástrico diluído depois que ele ingeriu a água, certo, pessoal? Então, ele ingeriu 450 ml de água, que a gente pode estar chamando aí de um volume 2, certo? E a gente precisa saber qual que vai ser o pH depois que ele ingeriu esses 450 ml de água, certo? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou fazer através da fórmula do logaritmo, certo? Que é da seguinte maneira, a gente sabe que o pH é igual a log da concentração de H+. Eu sei que, pelas propriedades do logaritmo, eu posso determinar a concentração de H+, da seguinte maneira, certo? O exercício, ele forneceu para a gente um pH inicial, não forneceu? Que é igual a 1. Então, eu vou conseguir determinar a concentração de hidrogênio ali. Então, vamos determinar. Então, a concentração de hidrogênio, pessoal, ela vai ser igual a... concentração de H+, na verdade, ela vai ser igual a 10A menos 1. Ou 0,1 mol por litro. Tá certo, turma? Então, essa aqui vai ser a concentração inicial de H+. Vocês lembram, turma, que quando a gente estudou as soluções, a gente viu diluição. E a fórmula para a diluição era essa aqui, ó. Molaridade inicial vezes volume inicial, certo? É igual a molaridade final vezes o volume final, certo? No lugar da molaridade, pessoal, a gente vai estar utilizando os valores de concentração de hidrogênio, de H+, ok? E no lugar dos volumes, a gente vai estar utilizando os volumes inicial e depois o volume da diluição, certo, pessoal? O volume total, certinho? Então aqui, ó, na molaridade inicial, eu vou estar utilizando a concentração inicial de H+, certo? Então, molaridade inicial, concentração inicial de H+, que é igual a 0,1. O volume inicial da solução era 50 ml. Então, escrevi. Depois, molaridade final, que vai ser a concentração final de H+. É o que a gente precisa estar encontrando. Vezes o volume final. Qual que vai ser o volume final, turma? O volume final ele vai ser 450 ml? Não, né, turma? O volume final é o volume total da solução, certo?
Então vai ser 450 mais 50, que isso vai dar 500 ml, certo? Agora eu vou isolar essa molaridade final, certo? Então vai ficar assim, ó, 0,1 vezes 50 dividido por 500. Eu vou estar encontrando aí que a molaridade final ela é igual a 0,01 mol por litro. Essa aqui então que vai ser a concentração final de H+, depois da diluição. Tranquilo, turma? Pronto, sobre o exercício não quer que a gente informe a concentração final de H+, quer que a gente informe o pH quando a concentração de H+ for essa aqui, certo? Então é bem simples, né, pessoal? A gente só substitui aqui, ó. Se a gente sabe que a gente pode substituir aqui que dá certo, ó. 0,01, pessoal, a gente pode estar escrevendo assim, ó, como sendo 1 vezes 10 a menos 2, ok? Então, vamos estar escrevendo isso aqui, ó, utilizando essa expressão aqui, beleza, galera? Então, 1 vezes 10 a menos 2 vai ser igual a 10 elevado a menos pH, certo? A gente pode estar excluindo esse 1 aqui, que não vai fazer diferença, certo? Então, já que são potências de mesma base, a gente resolve os expoentes. Então, fica assim, ó, menos 2 é igual a menos pH. Multiplica por menos 1 dos dois lados, vai ficar aqui. Então, o pH ele é igual a 2. Certinho, turma? Então, o cara tinha 50 ml de suco gato, o pH ele era igual a 1, ok? Aí depois ele ingeriu 450 ml. Aí o exercício pediu para a gente qual seria o pH dessa solução resultante. Beleza? O que eu fiz? Eu determinei primeiramente a concentração de H+, quando o pH era igual a 1. Encontrei lá o valor da concentração. Depois, a gente sabe que ocorreu uma diluição, então eu vou utilizar a fórmula de diluição, que é esta aqui, certo? Através da fórmula de diluição, e tendo volume inicial, concentração inicial de hidrogênio e o volume final, eu consegui determinar a concentração final de hidrogênio, certo? Depois, com a concentração final de hidrogênio, eu consegui estar determinando, através dessa expressão aqui, o pH da solução final, que foi igual a 2. Certinho? Olhando as alternativas, galera, a alternativa correta é a letra A. Bora então, pessoal, para a questão 4. Questão 4. Na questão 4 fala o seguinte: a necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de águas para seu reaproveitamento nem sempre as tornam potáveis, o que as levam a restrições em suas utilizações. Assim, dentre os possíveis empregos para a água de reuso, recomenda-se. Aí na letra A, uso doméstico para o preparo de alimentos, pessoal? Não, a água de reuso, pessoal, ela não pode ser utilizada no preparo de alimentos, porque ela não é potável, certo? Letra B, o uso em laboratórios para a produção de fármaco. Também não, pessoal, a água de reuso ela não pode ser usada em laboratórios. A água que é utilizada em laboratórios para a produção de fármacos é a água pura, certo? E a água de reuso ela não é pura, ok? E letra C, o abastecimento de reservatórios e mananciais. Não, pessoal, a água de reuso ela não serve para abastecimento de
reservatórios mananciais porque ela não é em grande quantidade, tá certo? E ela não é muito limpa, belezinha? Letra D, o uso individual para o banho e higiene pessoal. Mesma coisa que eu falei na letra C, pessoal. A água de reuso, ela não é 100% limpa, então não é recomendado você tomar banho nem fazer sua higiene pessoal com água de reuso. E na letra E, o uso urbano para lavagem de ruas e áreas públicas. Sim, pessoal, a água de reuso ela pode estar sendo utilizada ali para lavar a calçada tranquilamente, certo? Você não pode ingerir, nem lavar alimento, nem estar utilizando no laboratório, tá certo? Então, a alternativa correta para a questão 4 é a letra E, que fala que a água de reuso ela pode ser utilizada para lavagem de ruas e áreas públicas, certinho? Bora então para a questão 5. Questão 5. Na questão 5 fala que o suco extraído do repolho roxo ele pode ser usado como um indicador do caráter ácido, que é o pH entre 0 a 7, ou pH básico, que é aquele pH que varia de 7 até 14, de diferentes soluções. Aí misturando-se um pouco de suco de repolho roxo e da solução, a mistura passa a representar diferentes cores, certo, pessoal? Então a gente pega um pouco do suco do repolho roxo e mistura com a solução que a gente quer saber o pH, então vai dar algumas cores, tá certo? Segundo a natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. Aí, pessoal, de 0 até 3,5 mais ou menos, a solução, quando se misturar o suco de repolho roxo com a solução, se ela tiver entre o pH 0 até 3,5, vai apresentar coloração vermelha. Depois, entre o pH 3,5 até o pH 6,5, coloração rosa. E do pH 6,5 até o 9, a solução irá apresentar coloração roxa. E do pH de 9 até 11, coloração azul. De 12 até 13, coloração verde. De 13 até 14, coloração amarela. Certo, turma? Então, aí apresentou para a gente algumas soluções que foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Aí o amoníaco, pessoal, ele apresentou coloração verde. A gente pegou um pouco de solução de repolho roxo, misturou com um pouco de amoníaco, obteve-se a solução de coloração roxa. Quando utilizou leite de magnésio, obteve a coloração azul. Quando se utilizou vinagre, obteve coloração vermelha. E quando se utilizou leite de vaca, observou-se a formação de uma solução rosa. Beleza? Aí, de acordo com esses resultados das soluções 1, 2, 3 e 4, tem respectivamente. Aí, pessoal, o exercício quer que a gente determine se o caráter da solução ele é ácido ou é básico, certo? É bem simples, turma. Ó, primeiramente, vamos começar com o amoníaco. O amoníaco, ele apresentou coloração verde. Ó, verde está entre a faixa de pH 7 até 13, certo? Quando o pH ele é maior que 7, pessoal, qual que é o caráter da solução? Ele é básico, certo? Então aqui, ó, o pH ele foi maior que 7. Então, caráter básico. Certo, turma? E o leite de magnésia? O leite de magnésia também apresentou pH maior que 7. Estão vendo? Ó, coloração azul, a faixa de pH é de 9 até 11. Então é maior que 7. Então também vai apresentar caráter básico. Então, pH maior que 7, também caráter básico. E o vinagre, pessoal? O vinagre apresentou coloração vermelha. A coloração vermelha ela varia de 0 até 3,5 aproximadamente, certo? Então o pH ali ele é menor que 7. Quando o pH é menor que 7, o caráter ele é ácido. Então, pH menor que 7, caráter
ácido, certo? E por fim, leite de vaca. Leite de vaca apresentou coloração rosa. Ó, a faixa onde o rosa fica, ó, entre 3,5 e aproximadamente 6,5, certo? Então, apresentou um pH menor que 7. Concorda comigo? Então, o caráter dessa solução será ácido. Certo, turma? Sempre que o pH ele for menor que 7, a solução ela é ácida. Sempre que o pH ele é igual a 7, a solução ela é neutra. Quando o pH ele é maior que 7, nós teremos então uma solução básica. Certinho? Então, o caráter das soluções foram respectivamente básico, básico, ácido e ácido. Olhando as alternativas, a alternativa correta é a letra... Como é que foi? Básico, básico, ácido, ácido. É a letra E. Certo, galera? Então, turma, é isso. Nossa aula terminando por aqui. Se ficou com alguma dúvida, peço que vocês me mandem mensagem no WhatsApp e tirem suas dúvidas. Até a próxima aula então e valeu!